Sejam bem-vindos ao Talking Day. Hoje vamos falar sobre métodos contraceptivos de longa duração, como o implante subdérmico e os vários tipos de DIU. Estão cada vez mais em alta na escolha das mulheres para o planejamento reprodutivo. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora em enfermagem, Jucimar Frigo, para tirar todas as dúvidas, porque ela tem uma vasta experiência, especialista em saúde da mulher e também docente universitária. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Oi, bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente falar desses métodos contraceptivos que são os queridinhos das mulheres hoje, né? Quando nós falamos em métodos contraceptivos de longa duração, nós planejamos uma gravidez, planejamos uma atividade sexual das mulheres. Então isso é muito importante para as nossas mulheres que normalmente estão sobrecarregadas de tarefas diariamente. É muito bom porque vamos desmistificar todos os mitos, né, sobre o tema. Mas, de fato, doutor, o que são esses contraceptivos de longa duração? Então, hoje nós temos no mercado vários tipos de LARCs, que a gente chama métodos contraceptivos de longa duração. Por que eles são de longa duração? Porque eles ficam de 3 a 10 anos dentro do corpo da mulher e independem da vontade da mulher, ou seja, ela não precisa lembrar de tomar o comprimido, de fazer injetável todo mês, por exemplo. Eles estão lá silenciosamente protegendo essa mulher numa segurança impressionante, acima de 99,8%. Ou seja, o risco de uma gravidez é muito pequeno. Claro, não existe método 100% seguro. 100% seguro é a abstinência sexual. Mas entre todos os métodos contraceptivos que nós temos no mercado hoje, as LARCs, que o primeiro deles é o implante subdérmico, que é esse pequeno dispositivo que é colocado no braço não dominante e que lá permanece por 3 anos, liberando somente um hormônio chamado progesterona, ele é o suficiente para proteger a mulher de 99,95%. Hoje, o Implanon, que é esse método à base de progesterona, ele é mais seguro do que uma laqueadura, do que uma vasectomia no homem. É o método mais seguro que existe no Brasil e no mundo. Extremamente prático. A gente faz um botãozinho de anestesia no braço, insere no braço, na subdérmico, e lá ele permanece por 3 anos, liberando gradualmente uma pequena quantidade de progesterona. Qual a grande vantagem desse primeiro método contraceptivo, Thaís? Por ser subdérmico, ele libera todos os dias uma pequena quantidade de progesterona e ele provoca a anovulação na mulher. Então, a mulher que não ovula mais, automaticamente ela não tem aquela tensão pré-menstrual, aquela oscilação de humor. Então, alivia muito as cólicas. Então, a gente indica muito para adolescentes que têm essa dificuldade, né? E têm essa dor desconfortável todos os. Uma outra vantagem desse dispositivo, além dele permanecer no seu braço silenciosamente 3 anos, ele também diminui o fluxo menstrual. 80% das mulheres que utilizam o implante subdérmico, elas têm uma tendência de diminuir metade ou menos do seu basal. Então, por exemplo, Thaís tem 6 dias de fluxo menstrual, vai passar para 2. E eu tenho, inclusive, adolescentes que fazem a menorreia total, ou seja, desaparece o fluxo. Então, é um método seguro, de longa duração, fácil inserção e fácil remoção. Daqui a pouquinho, daqui um ano, a Thaís resolveu engravidar. Ela pode tranquilamente botar no consultório, fazer um botãozinho de anestesia e remover esse. Então, esse é um dos principais métodos contraceptivos de longa duração. Temos outros melhores e tão especiais quanto o DIU de cobre e o DIU hormonal. Então, veja que o DIU de cobre é esse pequeno dispositivo. Diferente do Implanon que a gente coloca no braço, esse vai lá na cavidade uterina. A gente insere ele com um botãozinho de anestesia aqui no colo do útero. Aqui é o nosso canal vaginal, aqui é o colo do útero. A gente faz um botãozinho de anestesia aqui para amolecer o colo do útero e insere o DIU dentro da cavidade uterina. E lá ele permanece por 10 anos, te protegendo numa segurança de 99,6%. Transformando em números, Thaís, é a mesma coisa que dizer que a cada 1.000 mulheres, 6 podem engravidar. O Implanon, a cada 10.000 mulheres, 5 engravidam. O Mirena, que é hormonal, também um dispositivo intrauterino, a cada 1.000 mulheres, 2 podem engravidar. Então, são os métodos contraceptivos mais seguros que nós temos no mercado. E com menos efeitos colaterais. Com menos efeitos colaterais, porque eles têm um hormônio somente, progesterona, que é considerado um hormônio do bem para a mulher. Pensa que, por exemplo,
o comprimido, que é o método contraceptivo mais utilizado no Brasil hoje. O que as mulheres mais utilizam hoje é injetável e o comprimido. Ele é tão inseguro quando ele não é administrado nos horários certos que a cada 100 mulheres, 9 pode ter um risco de uma gravidez. Por quê? Porque métodos contraceptivos que dependem exclusivamente do ato da mulher, do movimento da mulher tomar, faz com que muitas vezes nessa sobrecarga de função diária ela esqueça de fazer. A injetável que deveria ser feito ontem, ela esqueceu. O comprimido que deveria ser tomado de manhã, ela esqueceu, porque tinha várias tarefas para fazer. Então, esses métodos que vieram hoje vieram atender e corroborar para essa prática da mulher que está sobrecarregada de tarefas e que precisa de um método seguro. Então, as LARCs que vieram hoje vieram nessa perspectiva de atender essa mulher moderna, trabalhadora, formal, e que não tem tempo de lembrar, eu tenho que tomar às 7 da manhã meu comprimido. Mas antes da senhora continuar mostrando os outros métodos contraceptivos de longa duração, vamos supor que a pessoa não esqueça de tomar o comprimido, mas tem um malefício que é o estrogênio. Então, nós temos anticoncepcionais que a gente chama combinados e anticoncepcionais simples. Então, os anticoncepcionais combinados, eles têm estrogênio e progesterona. A gente sabe que mulheres que já têm fator de risco para desenvolver, por exemplo, trombose venosa em membros inferiores, câncer de mama, se elas já têm fatores de risco e utilizam o anticoncepcional combinado à base de estrogênio, potencializa o risco. Aí isso aumenta ainda mais quando elas não têm um comportamento adequado, por exemplo. Consomem muita comida gordurosa, não fazem atividade física, são tabagistas, fumantes, né? Isso tudo vai potencializando o risco. Não é só o fator anticoncepcional combinado que vai causar câncer, mas sim o conjunto dos fatores que é a vivência dela. Então, se ela é uma mulher saudável, faz atividade física, tem bons hábitos alimentares, o risco diminui. Agora, se ela tem fatores genéticos na família, mãe e irmã que já tiveram casos de câncer de mama, é um risco a mais para essa mulher. Então, esses métodos contraceptivos, eles vêm somente à base de progesterona a longo prazo, justamente para corroborar para esta mulher, né? Tem várias atividades para fazer e tem alguns riscos que muitas vezes potencializam o câncer. E, por exemplo, uma mulher 40 a mais, ainda vale a pena investir no método contraceptivo de longa duração? Perfeito. Então, acho bem interessante a tua pergunta, Thaís. Hoje nós temos muitas mulheres que estão chegando próximo da perimenopausa, que a gente fala, né? Próximo da menopausa, que começa lá nos 45 anos, a média brasileira 45, 40 anos. E a gente sabe que a perimenopausa e a menopausa traz um desconforto muito acentuado, exacerbado no corpo da mulher. É secura da pele, secura vaginal, aqueles fogachos noturnos. Então, são vários desconfortos na vida da mulher. Acaba trazendo um prejuízo para a mulher. Hoje, esses métodos contraceptivos, por exemplo, o Implanon que a gente coloca no braço, ele tem só progesterona. Então, ele acaba minimizando os efeitos da perimenopausa e da menopausa. A mesma coisa o Mirena. O Mirena é um método contraceptivo intrauterino, que ele permanece na cavidade uterina por 8 anos, liberando somente progesterona, gradualmente todos os dias mais ou menos 25 microgramas, numa segurança de gravidez de 99,8%, e para mulheres que estão na perimenopausa e menopausa, alivia um pouquinho esse desconforto da ausência do hormônio. Então, sim, eles poderiam ser utilizados desde que essas pacientes sejam avaliadas previamente por um profissional de saúde para saber se elas têm indicação de colocar. Não é só colocar, é avaliar. Então, todas essas mulheres precisam passar por uma consulta com um profissional de saúde de nível superior para definir meu perfil. Thaís, posso receber um implante subdérmico? Posso fazer uma inserção de um Mirena? Então, tudo tem que ser avaliado em cima da tua história ginecológica. Uhum. Mais algum método? Sim, nós temos os métodos menorzinhos também. Olha só o tamanho disso, ó. Esse aqui é um DIU de cobre, né? Ele é um DIU ômega muito pequenininho, ele tem um tamanho de 3,2, então ele é indicado para adolescentes, né? Adolescentes normalmente que não tiveram filhos e que têm uma cavidade uterina pequena. Quando a gente fala em cavidade uterina, a média da nossa cavidade uterina é 5 a 10 centímetros, né? Nessa proporção de tamanho, a gente consegue fazer a inserção de qualquer dispositivo intrauterino.
Meninas adolescentes que não tiveram filhos têm cavidades uterinas menores, então para elas tem inclusive um dispositivo específico, que é esse dispositivo que é diferente da mulher que já teve filho. Olha a diferença de tamanho. Então esse aqui é um DIU de cobre 380 que fica 10 anos na cavidade. A gente sempre utiliza para mulheres adultas que já tiveram filhos. Adolescentes que nunca tiveram filhos, nós colocamos esse pequeno, olha a diferença de tamanho, que a gente chama de ômega. Ele tem só 3,4 centímetros. Então, ele é bem menorzinho. Que interessante. O ômega fica somente 5 anos na cavidade uterina. Zero hormônio. Uhum. Todos os dispositivos que têm cobre, eles têm uma excelente segurança de proteção. Zero hormônio. E qual é a grande vantagem? O cobre que está aqui nesse dispositivo, ele faz uma alteração na cavidade uterina, ele deixa um ambiente extremamente tóxico, hostil ao espermatozoide, ou seja, qualquer espermatozoide que subir via vaginal, ele não sobrevive dentro da cavidade uterina. Além do que, o cobre, ele faz um aumento de um muco vaginal que não permite a mobilidade do espermatozoide. Por isso que dá essa segurança de 99,6%. Então, é um método extremamente seguro, natural, porque ele só tem cobre, ele não tem hormônio. Mas claro que ele tem algumas inconveniências, né, Thaís? Por não ter hormônio, a paciente pode ter um pouquinho mais de cólicas no início, principalmente no período da adaptação, que são os 3 primeiros meses. E pode ter um pouquinho mais de sangramento. Depois o organismo vai se estabilizando e aí isso vai minimizando os efeitos. Então, mulheres que, eu não quero mais saber de hormônios no meu corpo, que me dá espinha, porque eu faço retenção de líquido. A gente escuta muito isso, né? Então, uma das opções seria a utilização do DIU de cobre. Seguro, de longa duração e, inclusive, fornecido pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? Gratuitamente em Chapecó. Era justamente a minha próxima pergunta. O que está disponível hoje para a população? Então, só em Chapecó, para vocês terem uma ideia, nós já estamos no nosso 15º multirão de inserção de DIU de cobre. Então, as mulheres que desejam esse método contraceptivo pelo SUS, elas precisam passar na unidade de saúde que elas pertencem, se cadastrar com a sua enfermeira de território e agendar a inserção. A inserção é gratuita, não tem custo algum e elas são acompanhadas pela unidade de saúde. A gente sabe que depois de 30 dias da inserção, elas precisam fazer uma ultrassom transvaginal para confirmar o posicionamento desse DIU. E elas farão tudo isso pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente. Então, Chapecó já está estruturada para isso. Nós temos enfermeiras que foram capacitadas e elas atendem nas unidades de saúde. Então, mulheres, vocês que desejam esse método maravilhoso, se inscrevam na unidade de saúde de vocês. A inserção, o acompanhamento, ele é totalmente gratuito. Que bacana, então fica aí a dica. Só decidir querer mudar o método, né? Doutora, a gente ouve muito popularmente falando que o DIU deslocou, pessoas engravidaram por conta do DIU. O que é mito, o que é verdade? Por que pode ter acontecido isso? Volta e meia a gente vê aquela imagem que a criança tem o DIU na mão, né? Então, gente, olha só, o que as evidências científicas mostram, tá? Isso são evidências científicas, é estatística. Estatisticamente, os artigos mostram que existe um risco de 2 a 10% desse DIU migrar. O que é esse DIU migrar? Por contração da cavidade uterina, esse DIU ele pode descer um pouquinho e ele fica mal posicionado. Então, o DIU, por isso que a gente faz uma ultrassonografia transvaginal em 30 dias. E a paciente, além dos 30 dias, ela precisa anualmente repetir o seu ultrassom transvaginal. Por quê? Porque existe um risco acentuado, principalmente nos 3 primeiros meses, desse DIU movimentar. E se ocorrer esse movimento, sim, ele perde um pouco a segurança da gravidez. Claro que quando eu estou falando de um DIU hormonal, como por exemplo o Mirena, mesmo que ele esteja um pouquinho baixo, mal posicionado, ele segue liberando o hormônio, segue protegendo a mulher. Diferente do DIU de cobre, quando ele está mal posicionado, ele perde um pouquinho a segurança dele. Por isso que a mulher que utiliza DIU precisa estar alerta aos sinais do seu corpo. Qualquer coisa que ela identificar, como por exemplo, sangramento abundante via vaginal, dor na relação sexual, uma dor insuportável para sentar, ela precisa procurar a unidade de saúde que está cadastrada e solicitar o seu ultrassom para acompanhar o seu dispositivo.
né? Doutora, outra dúvida popular. É desconfortante colocar o DIU? Como que é o procedimento? Então, o procedimento, ele é muito relativo, porque a dor é muito subjetiva, né? Então, para algumas mulheres é muito tranquilo, para algumas mulheres é um pouco mais tenso a inserção. Mas o que facilita a inserção? Para minimizar os efeitos causados pela inserção. O Implanon, ele é muito fácil, então o Implanon é uma pequena agulhinha que tem dentro desse dispositivo, a gente faz um botãozinho de anestesia, a paciente quase não sente dor, então a dor é mínima com o uso do Implanon. E naquele dia pode continuar as atividades? Vida normal. A única coisa que a gente recomenda após a inserção do Implanon é que o uso utilize um método contraceptivo adicional nos primeiros 7 dias de proteção, até que o hormônio estabilize na corrente sanguínea. 24 horas não faz atividade física com aquele braço dominante, para evitar de qualquer tipo de deslocamento do implante. O DIU. O DIU, gente, a gente faz uma pequena anestesia no colo do útero. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente faz medicação pré-inserção. Então, a gente utiliza de analgésicos, anti-inflamatórios, pré-inserção e mais um analgésico para dor, pré-inserção 30 minutos antes, para que a paciente fique mais tranquila e mais segura na inserção. Pós-inserção, ela mantém essa medicação por 5 dias, então isso vai aliviar esse desconforto. Quanto é a dor de 0 a 10 das pacientes? Eu percebo que, utilizando técnicas não farmacológicas, que a gente normalmente utiliza nas inserções, que é a bolsinha de água quente, que é a música terapia, inclusive a paciente escolhe a música que ela gosta para fazer a inserção do DIU, então se quer uma música popular, vai ser popular, se quer um funk, vai ser com funk, é a música dela, para que ela se sinta confortável. A gente faz aromaterapia também, para que ela sinta um cheirinho diferente, relaxe também. Bolsinha de água quente, medicação prévia, e depois da inserção ela fica em observação 30 minutos, a gente verifica a pressão dela, e ela estando estável, ela é liberada. Então a gente tem todo um cenário de cuidado para que ela se sinta confortável, segura e realizada na escolha do método dela. E normalmente funciona muito bem. Eu vejo assim que de 0 a 10, uma escala gradual de dor, as pacientes têm uma dor média de 6,5 a 7. Então é uma dor, não que seja uma dor insuportável, mas é uma dor tolerável. Elas conseguem sair de lá, dirigindo seu carro e trabalhar ou ir para casa, bem tranquilamente. E no caso do Implanon, tem alguma contraindicação ou algum efeito colateral? Então, todos os métodos contraceptivos que têm hormônio, como é o caso do Implanon, que tem progesterona, o Implanon ele tem 68 miligramas de progesterona, ele pode sim causar alguns efeitos colaterais, como uma pequena retenção de líquido, pode aparecer um pouco de acne facial. Para quais mulheres? As mulheres que já têm essa tendência a ter. Não que o Implanon vai engordar a mulher, não que o Implanon vai fazer acne facial. A mulher que já tem essa tendência, a adolescente que já tem essa tendência, quando ela coloca uma progesterona, pode exacerbar um pouquinho mais, né? Efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais do Implanon que está marcado, e isso é muito citado na literatura, muito declarado na ciência, é fluxo menstrual irregular nos 3 primeiros meses, que é o período de adaptação. Passou esse período de adaptação, normalmente ela volta a ter fluxo menstrual diminuído. Então, se ela tinha 4, ela vai passar para 2. Se ela tinha 3, ela vai passar para 1. E tem mulheres, inclusive, que não menstruam mais. Então, depende de cada mulher. Cada corpo é um corpo e responde de uma maneira. Lembrando que o Implanon ele é sistêmico, ele vai na corrente sanguínea. Enquanto que o Mirena e o DIU de cobre, ele tem ação local, dentro da cavidade uterina. Então, por isso que os efeitos colaterais, às vezes, do Implanon, eles são um pouquinho mais acentuados. Thaís, é bom lembrar também que o Implanon, ele também está sendo oferecido pelo SUS, gratuitamente. Então, recentemente, nós fizemos o primeiro mutirão em Chapecó, acho que fazem 2 semanas atrás, nós fizemos o primeiro mutirão de inserção de implante subdérmico em Chapecó, realizado por enfermeiros que fizeram o curso, né? E aí nós tivemos várias pacientes inscritas, acho que nós inserimos 16 Implanões durante um período de sábado de manhã. Então, o Implanon ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, gratuitamente, para mulheres numa faixa etária de 14 a 49 anos. Ou seja, qualquer mulher se sentir confortável com esse método pode procurar a sua unidade de saúde e solicitar a sua inserção. Gratuito, sem custo nenhum.
Então, além do DIU, o Implanon também está sendo oferecido de forma gratuita em Chapecó. Exatamente. Isso faz parte do programa de planejamento familiar e reprodutivo do Ministério da Saúde e também das políticas de saúde de Chapecó. Então, nós temos uma preocupação em Chapecó, Secretaria de Saúde, em relação a planejar uma gravidez, justamente para que a mulher tenha uma gravidez planejada, um pré-natal de qualidade e um filho saudável. Como é que a gente organiza essa lógica? Planejando a gravidez. Como é que eu planejo um método contraceptivo seguro de longa duração? A Thaís decidiu que depois de 2 anos de implante subdérmico deseja uma gravidez. Ela remove, começa o pré-natal, faz todos os exames e esse neném tem uma possibilidade muito maior de nascer saudável e a mãe ter uma recuperação saudável no pós-parto. Então, tudo culmina para a qualidade de vida da mulher, tanto sexual, tanto quanto reprodutiva. E a mulher que ainda não teve uma gravidez pode usar qualquer um desses métodos? Pode. Mulheres, por exemplo. Isso é uma pergunta que as adolescentes fazem muito. Eu nunca tive uma gravidez, mas já tenho relação sexual. Eu posso colocar um Mirena, um Kailine, que é um dispositivo hormonal intrauterino um pouquinho menor? Pode sim. Mulheres, adolescentes, estou programando a minha primeira relação sexual, que os adolescentes fazem isso. Eu acho bem bacana isso, eles programam para ter a primeira atividade sexual para encontrar o amor da vida deles, né? Programou a primeira atividade sexual, não utilizou a cavidade uterina ainda, ou seja, não teve relação sexual. Então não tem por que eu colocar um DIU na cavidade uterina desta adolescente, mas eu posso oferecer para ela um implante subdérmico, que é esse implante que vai no braço, para que ela tenha a segurança e a proteção de uma gravidez, e inicie suas práticas sexuais de forma segura e tranquila. Lembrando, Thaís, isso aqui protege de uma gravidez, mas não protege de uma doença sexualmente transmissível. Eu sempre reforço para os adolescentes. Para além deste método de não engravidar, existem doenças que passam na relação sexual, sífilis, HIV, hepatite B e C, que eu preciso dar camisinha. Hoje nós temos na unidade de saúde disponível camisinha masculina e feminina, para todos os gostos. Eu esqueci de trazer minha camisinha, mas deveria ter trazido. Eu sempre tenho a minha vagina aqui para mostrar para as adolescentes como elas utilizam a camisinha feminina, né? Porque hoje, às vezes, os meninos têm um pouco mais de resistência para utilizar a camisinha masculina. Mas hoje nós temos a opção da camisinha feminina, então as meninas precisam estar atentas. O meu corpo, as minhas regras. Então, para isso, se eu quiser ter relação sexual comigo, vai ter que ser com camisinha, né? Meu corpo, meus cuidados também. A responsabilidade toda é sua, né? Exatamente isso, toda minha. Tem algum risco de infertilidade após o uso de algum desses métodos? Não. Normalmente, quando a gente utiliza, ele é justamente para evitar uma gravidez. Então, naquela segurança acima de 99,8%. A partir do momento que a Thaís resolveu remover o Mirena, que estava na cavidade uterina, depois de 5 anos, né? Lembrando que o Mirena vale 8 anos, então ele tem 8 anos de proteção. A Thaís resolveu remover porque ela planejou uma gravidez. A partir do momento que ela remove esse dispositivo pela mesma via que a gente inseriu, a gente remove, ou seja, por esse orifício interno do canal vaginal, no próximo ciclo ela volta a ovular novamente e poderá ter uma gravidez. É claro que a gente sempre recomenda, Thaís, vai lá, faz todos os seus exames pré-concepção, para ver se está tudo bem contigo, com o teu companheiro, para depois a gente planejar uma gravidez, para que a gente não tenha sustos na gravidez. Então, quando você remove um dispositivo para planejar uma gravidez, a gente já começa uma nova etapa de cuidado, tá? Então, a fertilidade, ou seja, a ovulação da mulher, retorna a partir do momento que você retirou. Retirou de de cobre, a cavidade uterina volta a fazer a sua função de ovulação. No próximo ciclo menstrual, provavelmente você ovule novamente. O cobre é zero hormônio, ou seja, tirou, acabou o teu processo inflamatório e citotóxico causado por ele. O DIU e o implante, eles têm uma quantidade muito pequena de hormônios liberado gradualmente durante esses 3 anos ou 8 anos de Mirena. Quando você remove, 24 horas depois, essa quantidade já vai zerando, ou seja, no próximo ovulação, no próximo ciclo teu,
há grandes possibilidades de você ovular novamente e engravidar se você não estiver utilizando nenhum método contraceptivo. Depois dessa aula, literalmente, né, com a doutora em enfermagem Jucimar Frigo, nós já vamos nos encaminhando para o final do nosso assunto, mas eu não quero deixar de abordar sobre o seu livro e Obrigada. também sobre esse projeto que tu tens, que tu cuida também das mulheres, que é o Delas. Então, apresenta pra gente, por favor. Então, eu tenho um consultório ginecológico de enfermagem, né? Parece um pouco estranho, que a gente não está acostumado, né? Que o enfermeiro tem um consultório ginecológico. Mas da onde saiu essa necessidade? Quando eu terminei meu doutorado na URGS de Porto Alegre, eu identifiquei justamente na minha tese que uma das maiores queixas das mulheres na rede de atenção do Estado era métodos contraceptivos de curta duração e falhos, que as mulheres engravidavam, né, e não planejavam aquela gravidez. Depois acabavam desejando essa gravidez, né, porque a mulher tem esse instinto materno que fala mais alto. Mas a partir disso eu comecei a estudar, então eu até lancei um livro, né, Métodos Contraceptivos de Longa Duração, Cuidados na Inserção, e a partir disso eu abri um consultório para oferecer para essas mulheres esse cuidado singular. Então eu tenho um método que se chama Método Delas, que eu ofereço a inserção de DIU, de Implanon, de cobre de hormonal, com todo esse cenário de cuidado. A bolsinha de água quente, a música que ela escolhe, medicação prévia, anestesia do colo do útero, o acompanhamento em 30 dias e 6 meses depois e depois anualmente. Ou seja, eu fico muito próximo da paciente. Normalmente a gente cria grupos no WhatsApp e a gente fica acompanhando e trocando informações. Ah, eu estou menstruada há 3 dias, o que eu faço agora? Tá tudo bem, vamos acompanhar, se aumentar você comunica, que a gente entra em comunicação de protocolo. Então eu não deixo os pacientes sofrendo, porque não precisa disso, né? Hoje tem maneiras da gente cuidar e manter uma vida sexual e reprodutiva mais saudável. Tudo é possível. Que bacana. Então, eu só posso te dizer muito obrigada. Que o DI tem esse compromisso com a sociedade, trazer informação. Né? Conversamos, então, com a doutora em enfermagem, Jucimar Frigo, que trouxe uma aula sobre os métodos contraceptivos de longa duração. Nos trouxe também a informação valiosa de que Chapecó já tem esse cenário favorável, onde você pode escolher o seu método e ter de forma gratuita na rede pública o método de longa duração. Então, basta você buscar informação, ir no seu posto de saúde. Doutor, eu deixo as considerações finais para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, saber mais sobre o assunto, como faz. Então, pode me seguir a partir do meu Instagram, que é Delas Espaço de Saúde. Lá eu tenho várias orientações, inclusive eu posto muitos vídeos em relação a paciente que tem DIU, pode usar coletor menstrual? Sempre é uma dúvida, aquele copinho, né? A paciente que tem DIU e não consegue sentir o fio no canal vaginal, o que que faz? Ah, teve relação sexual e pinicopênis, o que que eu faço agora? Então, são dúvidas frequentes de usuárias de DIU, dispositivo uterino, e que eu coloco vídeos bem educativos, ilustrados, para que as pacientes de fato compreendam e tenham uma vida sexual e reprodutiva saudável, né? Porque muitas mulheres, elas têm uma relação sexual tão tensa, de medo de uma gravidez, que elas não aproveitam o relacionamento. Então, esses métodos vieram também para corroborar para uma vida sexual saudável da mulher. Ela pode desligar, porque o método é 99,9% seguro. Então, muitas mulheres acabam se prendendo no medo da gravidez e não aproveitam o relacionamento. Então, esse método não veio não somente para programar uma gravidez, mas também para dar um pouquinho de vida sexual para as nossas. Então, quem quiser me seguir, me segue lá nas redes sociais. É Delas Espaço de Saúde, tem vários vídeos educativos. E se precisar, pode entrar em contato comigo pelo meu telefone, que é 499-8435-228. Que bacana. Então, muito obrigada. Esse foi mais um Talking DI. Não esqueça que o diregional.com.br está sempre ali informando tudo o que acontece em Chapecó e região. E nós nos encontramos no próximo bate-papo, no próximo Talking DI.